Olá, meus amados irmãos, glória a Deus, Jesus ao Senhor. Estamos aqui nesse período de isolamento domiciliar e, como os irmãos já estão bem informados, nos finais de semana, os irmãos Pedro Dong e Ezra Mar vão estar nos suprindo com a palavra. E durante a semana nós vamos continuar, desfrutando do alimento diário. Nós estamos desfrutando esse alimento diário aqui, o poder da ressurreição. Estamos começando hoje a semana 3, cujo título é o Ministério da Ressurreição. A partir dessa semana nós vamos desfrutar da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, cujo conteúdo principal é o ministério da nova aliança e mais especificamente a pessoa do ministro da nova aliança, o seu caráter, sua personalidade, Como nós vamos ver como que um ministro da nova aliança é formado, Que tipo de situações, que tipo de experiências ele é formado. E, contrariamente ao nosso conceito, esse processo é um processo que envolve bastante tribulação, bastante sofrimento. É nesse contexto, nesse tipo de circunstância que o ministro da nova aliança é formado. Por que eu falo sobre isso? Não é para assustar você, é exatamente para tentar te incluir nisso, porque provavelmente todos nós estamos passando por algum tipo de tribulação, algum tipo de situação, e nós pensemos que não, o ministério da nova aliança não é para mim, são para outros irmãos mais crescidos, mais inteligentes, mais cultos. Mas não, querido irmão, o ministério da nova aliança é para você sim. Amém? Nós vamos ver isso ao longo dessa semana. Bom, 2 Coríntios, meus amados irmãos, é uma carta maravilhosa. Eu amo demais 2 Coríntios. Primeiro porque nós temos ali uma pessoa abrindo o seu coração. O apóstolo Paulo abre o coração, fala da sua intimidade, coisas confidenciais para aquela igreja que ele tanto tinha carinho, tanto amava, e ao mesmo tempo uma igreja que o desprezava bastante. Então, realmente é algo maravilhoso. Então, para a gente entender um pouquinho 2 Coríntios, é importante a gente saber o pano de fundo. Os irmãos sabem que Corinto é uma cidade que ficava na região da Caia, que sofria forte influência da cultura grega. Então, eles gostavam de pessoas eloquentes, de teorias novas, gostavam de pessoas eruditas, que tinham uma boa oratória. E o que acontecia era o seguinte: sempre que Paulo ia num lugar, pregava o evangelho e levantava alguma igreja, algumas pessoas vinham de Jerusalém, chamados judaizantes, e eles vinham trazer práticas, impor práticas da lei de Moisés para esses irmãos, para essas igrejas gentias. E no caso de Corinto especificamente, eles usavam o fato de Jerusalém ser a primeira igreja, os apóstolos que viveram com Jesus estarem lá, Então, os coríntios eram muito atraídos e facilmente fascinados por essas coisas. Então, eles acabaram desprezando o apóstolo Paulo por conta disso. Então, vamos ler alguns versículos que mostram isso. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores ou mestres em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, o interesse de Paulo pelos coríntios era o relacionamento de Paulo com os coríntios, era um relacionamento de pai para com filhos, Eles foram gerados pelo Evangelho que Paulo pregou. Então, em 2 Coríntios, Paulo mostra o seu dia a dia, a sua vida, suas experiências, o que ele passa para poder gerar as igrejas e pregar o Evangelho. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, Paulo
passava por situações de muito sufoco, muito aperto, e eram situações onde ele tinha certeza que iria morrer, né? Não via saída, não tinha forma de saída, a morte era certa. Então eram as questões pessoais. E tinha também fatores externos, né? Como por exemplo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, que diz: Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tendes ser usado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso ter de tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Então, como eu falei, algumas pessoas iam a Corinto e falavam ali para os irmãos, né, tentavam, né, tirar o crédito, né, do ministério de Paulo, e Paulo ele ficava muito triste, né, ele algumas vezes ele usa a expressão até mesmo loucura, né, como em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportar-me, pois. Então isso mostra que Paulo estava realmente bastante alterado, né, indignado com essa situação. Ó Senhor Jesus, ainda em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia o que pensais recebei-o, se o pensais receber como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Então, Paulo usa essas expressões, loucura, insensatez, realmente porque ele estava muito indignado com toda essa situação. Mas, por outro lado, ele também não expressava só a sua indignação, ele também expressava o seu amor pelos coríntios. Então, em vários trechos aqui também, ele mostra, né, o carinho, o apreço que ele tinha pelos coríntios, tá bom? Então, essa foi só uma introdução. Nos próximos dias a gente vai entrar em mais detalhes sobre as experiências de Paulo e o que ele sofria, né, passava para poder estar junto dos coríntios e também das outras igrejas, amém? Deus te abençoe, até mais.